Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá trazer o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Vamos lá, tem muita notícia, tem atualização sobre o Christian, atualização sobre Kaique Bruno, atualização sobre chegadas, né? Daqui a pouco o Rojas está em Belo Horizonte, né, para fazer exames médicos e a assinatura do seu vínculo. O Cruzeiro também está mapeando aí o Ibarra, né, quem sabe pode ser o novo volante do Cruzeiro. Tem Sousa também no radar. Quem você preferiria, hein? Contratar o Gregory, o Sousa ou o Ibarra? Você vai deixar aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Beleza? Antes, pedir pra vocês deixar o likezão, nossa meta de like tá aqui, ó, 700 likes pra você curtir, tá ajudando a gente. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e também faz o seguinte, clica no botãozinho de hypar se você tiver disponível, tá certo? Se você tiver disponível, clica no hypar, comenta aí que hypou também pra tá deixando um coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo pela ajuda, pelo apoio. Beleza? E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee pra você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui através do canal Cruzeiro Até Morrer no YouTube, tá certo? Link na descrição. Produtos chegando a 60% de desconto, não perde não. É só você acessar, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o canal. Beleza? Vamos trazer a primeira notícia para vocês na tela. Informação. O Cruzeiro deseja receber 12 milhões de dólares para negociar o meio-campista Christian. O Krasnodar prepara uma segunda investida, mas a ideia ainda é investir em torno de 10 milhões de dólares. O Cruzeiro quer 12 milhões para negociar o meio-campista. Galera, a dúvida, eu quero deixar essa dúvida para você também responder aqui embaixo nos comentários. O Cruzeiro ele quer melhorar o elenco, né? Quer ampliar esse elenco, fazer o time mais forte, ou quer desfazer? Porque fica uma dúvida, se o Cruzeiro vende o Christian, se ele vai conseguir repor a altura, um jogador que tem 30 jogos na temporada, 8 gols marcados e 3 assistências, que é o Christian. Será que com 65 milhões o Cruzeiro vai achar um atacante que faz marcação, que volta na zaga, que ajuda, que é um dos maiores defensores também do Cruzeiro ali, de tomador de bola, um pitbull mesmo sendo ali improvisado no ataque, né? 30 jogos, 8 gols marcados, 3 assistências, é o segundo maior artilheiro do Cruzeiro da temporada. Será que o Cruzeiro com 65 milhões vai conseguir repor a saída do Christian? É a dúvida que eu tenho. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. O Cruzeiro ele quer melhorar o elenco, mas ao mesmo tempo ele quer abrir mão do Christian, ele pode abrir mão do Kaique. O Kaique até entendo, eu vou trazer notícia daqui a pouco. Porque o Kaique, o Cruzeiro já contratou, o Rojas, tá tudo bem. O Rojas chegar e jogar o que sabe, ele joga muito, né? Isso aí ele vai conseguir repor o futebol deixado pelo Kaique. Mas o Christian não. O Christian pode ser que saia do Cruzeiro e o Cruzeiro não vai conseguir repor indo no mercado aí contratando jogador pelos mesmos 65 milhões. Se o Cruzeiro for investir mais para contratar um jogador, aí acaba não compensando. Você tá vendendo um que faz bem o trabalho para depois ir ter que pagar o dobro em outro jogador que vai fazer a mesma coisa que o Christian faz. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Viu alguns comentários falando, não, tem que deixar sair, porque o Christian é volante, improvisar ele lá no ataque, que não sei o que, que não sei o que. Então tem que deixar sair e contratar um jogador da função, de origem, né? Tem alguns comentários que pensam assim, mas eu acho o Christian importante demais. E você, o que você pensa? Usa o espaço de comentário para mim, um dos jogadores mais importantes do atual Cruzeiro. Se você concorda, você vai deixar o likezão, você vai deixar o seu comentário e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Esse aqui é um tipo de situação que eu já entendo. O Ilha atrai interesse de Grêmio e Atlético Paranaense e que fizeram consultas recentes ao Cruzeiro pelo atleta. O lateral direito de 31 anos não atingiu o limite de partidas e pode defender outras equipes em 2026. A informação do Emerson Pansieri e do Lucas Barbosa. Esse aqui eu já entendo. É um jogador que o Cruzeiro tem ali o Fagner, tem também o Cauã Moraes que faz a função, né? Então é um jogador que o Cruzeiro pode liberar, eu não vejo problema nenhum
em negociar o Willian, né? Já o caso do Christian, como eu falei, o Cruzeiro tem pouquíssimos atacantes, pouquíssimos jogadores que fazem gols. Se você for olhar os que faz gols mais com recorrência, né? É o Christian, o Caio Jorge e o Matheus Pereira. O restante é um golzinho aqui, um golzinho ali, muita raridade. O Cruzeiro é um dos times com mais dificuldade para fazer gol, mesmo às vezes criando muito. O Cruzeiro tem muita dificuldade para fazer gol. O Cruzeiro é o time que tem, assim, demora mais tempo para fazer o gol. Isso é um dado. Eu tava vendo até do SofaScore. O Cruzeiro é o time que tem mais dificuldade para fazer gol. Arrisca, mas é o time mais pé torto do futebol brasileiro. Quem concorda que o Cruzeiro é o time mais pé torto do futebol brasileiro, vai deixar um comentário aqui, concordando ou não, tá? Você pode ficar à vontade. Mas o Cruzeiro, na minha opinião, é o time mais pé torto do futebol brasileiro, né? E ali tá o Caio Jorge, também tem pé torto, às vezes o Matheus Pereira, às vezes o próprio Christian. Mas se você perde o Christian e não tem uma reposição, né, você vai lucrar aquele dinheiro. Mas o importante não era o Cruzeiro ser competitivo, o Cruzeiro brigar por coisas grandes. E aí você tem um dinheiro ali pra si, mas não vai conseguir no mercado algum jogador por 65 milhões. Na minha opinião, não acha. Difícil. E se achar é muito na cagada, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. O Willian até entendo. Se caso sair do Cruzeiro, boa sorte pra ele na nova caminhada no novo clube, né? Mas vamos aí à próxima informação do Cruzeiro pra você. Vamos lá. O assunto agora é Kaique Bruno. Informações: o Cruzeiro trabalha nos bastidores para inflacionar o preço de Kaique Bruno, tentando criar uma disputa de mercado. Aquilo que eu falei alguns dias atrás, né? Fazer leilão. Eu falei alguns vídeos atrás, quem lembra aí vai comentar. O Jonathan falou isso mesmo. Fazer leilão. Aproveitar que tem ali 3, 4 clubes interessados, oferecendo, colocando dinheiro na mesa do Cruzeiro, jogando dinheiro na cara do Pedrinho. Aqui, o Pedrinho, eu quero isso. Tô pagando isso aqui. Jogando dinheiro na mesa, né? E oferecendo. Primeiro foi lá, o Betis ofereceu 8 milhões, aí o Cruzeiro recusou. Agora veio o Como da Itália, ofereceu 14, mais 1 milhão de bônus, né? Se caso ele bateu algumas metas e tal, chegando ali perto dos 15 milhões que o Cruzeiro exigiu, né? E aí o Cruzeiro quer fazer o quê? Né? O Cruzeiro trabalha nos bastidores para inflacionar o preço de Kaique, tentando criar uma disputa de mercado entre os interessados. Real, Betis e Como continua firmes no interesse. Nenhuma proposta oficial atingiu os 15 milhões de euros, mas o clube acredita que com a concorrência o valor final pode ultrapassar essa barreira. A informação do Samuel Venâncio. O que vocês acham, hein? O Cruzeiro deveria realmente fazer um leilão, né? Expor a isso? Eu acho que sim, cara. Todo mundo faz leilão com o Cruzeiro aí. O Cruzeiro sempre fala, eu não entro em leilão. Mas é a hora de fazer o leilão. Se tem tanta gente querendo, não pode ser o bonzinho, o boa praça, o boa vizinhança e falar, não, vou vender aqui pra você pela nossa amizade. Não, que amizade o quê? Faz o leilão, chama todo mundo ali, fala, quem pagar mais, leva, né? Claro, se for bom pro Kaique também, né? Mas o mais importante é ser bom para o Cruzeiro. Mas o Kaique também tem que querer ir, né? Mas deixa a sua opinião, a sua visão. Cruzeiro fazendo leilão aí, ou achando a melhor oferta, ou impulsionando, né? Inflacionando ali, ó. Eu recebi X aqui do time tal. E você vai dar quanto? Você vai dar quanto aqui pelo Kaique? Daqui a pouco o Cruzeiro vai receber mais do que 15 milhões se continuar nessa atuada. Vamos lá, a próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Será que o Cruzeiro tá observando o Eduardo Papi, o melhor jogador de meio de campo já dos últimos anos lançado pelo Cruzeiro, depois do Ederson, que hoje arrebenta lá, recentemente vendido pro Manchester United, né? Será que o Cruzeiro está observando o Eduardo Papi? Olha o número do Eduardo Papi jogando pela seleção brasileira sub-17. 8 jogos, 6 gols. É o capitão do time. Acaba de fazer mais um gol contra os Estados Unidos, né? Na verdade, na noite de ontem, fez um gol. Ali aqui eu tô lendo a matéria aqui do CSC Informes, ele tá falando aqui, ó, acaba de fazer mais um gol contra os Estados Unidos. Esse menino é muito diferenciado, muito
maior promessa do clube. Na minha opinião, na minha visão, já tinha que subir para o profissional e começar a treinar com um grupo. Será que o Cruzeiro vai fazer isso? O Cruzeiro que gosta tanto aí, às vezes, da hierarquia, né? Será que vai ter coragem, a ousadia de subir o menino aí de 17 anos para compor o time principal? Eu acho que não. Eu acho muito difícil, mesmo eles sendo melhores, talvez, do que os próprios titulares do Cruzeiro, tá? Minha opinião, camisa 8 ali, mas se o Papi assume ali o meio-campo do Cruzeiro, rapaz, claro que eu posso aqui, talvez, pensando assim, cara, um prata da casa, um cria do Cruzeiro aí, um cria da Toca, né? Mas eu sei que joga muito, eu acompanhei já vários jogos dele, já transmiti jogos aqui da base, sei do potencial do Eduardo Papi. E agora jogando para a seleção, o principal jogador é o capitão da seleção sub-17 e já passou em todas as categorias de base possíveis de seleção. Eu acho que é um jogador com um futuro brilhante. Será que o Cruzeiro vai dar oportunidade? A pergunta que eu deixo para vocês responder. Tá aí na tela, Eduardo Papi, o melhor jogador da seleção sub-17 e um dos melhores lançamentos que o Cruzeiro já fez recentemente, mesmo ainda estando ali no Sub-17. Agora tenho certeza que pelo menos no Sub-20 ele vai chegar, né, galera? Não é possível que vai voltar pro Sub-17 do Cruzeiro ainda, mas o Eduardo Papi, que já jogou alguns jogos pelo Sub-20 e jogou copinha pelo Sub-20 do Cruzeiro, né? Foi campeão jogando copinha pelo Cruzeiro do Sub-20, mas pertencia ao Sub-17. Foi ali ele subiu ali para participar, né, porque ele é muito bom, né? Mas depois voltou pro Sub-17. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Eduardo Papi deveria ser titular, não, mas chegar aí no time principal do Cruzeiro? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? E até acompanhando aqui uma opinião do CSC Informes, ele falou, ó, gente, obviamente se o Christian sair, tem que vir outro para jogar no lugar do Christian, né? Isso é um fato. Além do PEC se fechar, né? Além do PEC tem que vir mais um, principalmente pelo lado esquerdo. O PEC, ele aprimorou mais pelo lado direito, mesmo sendo canhoto, o jogador canhoto, ele aprimorou jogando mais ali pelo lado direito. Eu acho que com a saída do Christian por 12 milhões de euros, o Cruzeiro pode conseguir a contratação de um ponta mais incisivo, mais ofensivo. Gosto demais do Christian, mas na minha opinião é um jogador negociável, ao contrário do MP, do Gerson e companhia, né? Tá aí, é a opinião aqui do CSC Informes. É claro, eu não sou aquele cara que fala, no Cruzeiro tem jogador que é inegociável. Não, todos os jogadores são negociáveis, né? Mas o Cruzeiro precisa de reposição. O Cruzeiro não é aquele time que tem 2, 3 jogadores por posição ali, que se um sair, o outro dá conta do recado. Não, o Cruzeiro tem um bom time, não tem elenco. Algumas peças no banco são suficientes ali para entrar e fazer bem a função do titular, mas no ataque não tem. No ataque é raridade, ali a gente tem alguns jogadores que conseguem entrar e fazer bem a função, mas ó, Chico da Costa não dá conta, Wanderson não dá conta, Marquinhos não dá conta, e são jogadores do banco do Cruzeiro. A gente tem ali um Arroio, um Sinisterra, a gente tem o Neisser, mas assim, às vezes entra e não faz nada. Eu tô acompanhando mais, gostando mais agora do Sinisterra jogando, né? Mas às vezes lá o Neisser entra e não arruma nada, né? Erra tudo, né? Às vezes o Arroio que é titular, às vezes banco, às vezes o Arroio entra e não arruma nada também. Então, tipo assim, são jogadores que não dá pra confiar, sabe? Eu tô gostando agora mais do Sinisterra, mas tem a questão física também, né? A gente tem que ficar com o pé atrás na questão física dele. Então, se o Cruzeiro perder o Christian, que é um titular, o cara que mais joga pelo Cruzeiro é o Christian, mais do que o Matheus Pereira, mais do que o Gerson e outro jogador, né? Se a gente perder, a gente tem que repor. Não pode, vou vender o Christian aqui e não vou contratar ninguém. Aí é complicado. Se o Cruzeiro quer ser competitivo, o Cruzeiro vai ter que contratar. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, tá certo? Tá na tela pra vocês os nomes de Gregory, Santiago Souza e Franco Ibarra agradam demais o departamento de futebol do Cruzeiro. Não existe negociação em andamento com nenhum deles no momento, mas os três são os atletas que o Cruzeiro está mapeando, está mais aí atento, né, no mercado para a posição, né? E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas se você fosse optar para contratar um desses aí, qual seria, hein? Colocando até na tela para vocês aí. Gregory, Souza
ou Ibarra? Você vai usar o espaço de comentário para deixar o seu conhecimento. Você acompanha o futebol argentino ou acompanhou o Gregore quando esteve aqui no Botafogo ou lá no Al Rayyan agora, né, defendendo a camisa do Al Rayyan. Fala pra gente aí, né, o que você pensa sobre esses 3 jogadores. Mas tem detalhes aqui, né, detalhes aqui sobre o Ibarra, grande Ibarra, aí jogador. E aqui o Michel Vinícius trouxe alguns detalhes, ó. Só para apresentar o jogador, o Ibarra é cria do Argentino Júnior. Subiu em 2020, já com bastante destaque. Menos de 10 meses foram necessários para o jogador atrair olhares do Atlanta United, que rapidamente levou o jogador e ficou 4 temporadas lá na América do Norte, né? E aí depois ele voltou em 2024. Pontos fortes do jogador: seu auge físico, né? Ele vive a sua melhor fase. É um jogador com muita intensidade. Hoje aproxima muito do auge físico, como eu falei, o jogador sempre em uma alta rotação. Isso é um detalhe muito importante, isso vem muito do futebol argentino também, joga naquela rotação altíssima, né? Ponto positivo para o jogo que o Arthur Jorge quer propor aqui. É impressionante o que corre o Ibarra, viu? E a imposição física que consegue imprimir durante os jogos. É muito ágil, uma mobilidade interessantíssima para um primeiro volante. Não se assusta com o jogo, não se dispersa, sempre atento com a segunda bola e sempre inteiro para proteger a entrada da área, né? É um volante muito ágil, uma mobilidade interessantíssima para um primeiro volante. Não se assusta com o jogo, não se dispersa e sempre atento com a segunda bola e sempre inteiro para proteger a entrada da área. A proteção da área é o problema dos jogadores, principalmente do Cruzeiro, porque quando não tem o Lucas Romero, os demais jogadores não conseguem fazer a função, né? Como primeiro volante ali. Então, por exemplo, quando jogou o Matheus Henrique na função, era só bola nas costas, cara. Jogava ali, os laterais sofria muito também, porque acaba que o cabeça de área ali, quando é o Lucas Romero, prova disso que o período que o Lucas Romero esteve fora, após a final do Campeonato Mineiro, ele sofreu aquela lesão ali, após aquela briga que aconteceu, foi o pior período do Cruzeiro. Sem o Lucas Romero, foi a fase mais horrível do Cruzeiro até aqui. Com a volta do Lucas Romero ao time titular, as coisas se apaziguaram e o Cruzeiro voltou a jogar a bola bem, tendo essa segurança do primeiro volante, né? Então é uma coisa interessante. Ele é muito bom nos desarmes e nas interceptações, tem como especialidade o roubo de bola e o passe, desarma e distribui muito rápido o jogo, características muito importantes para que o Arthur Jorge esteja olhando esse jogador. O Cruzeiro já vem analisando o Ibarra já tem algum tempo, mas o Arthur Jorge enxerga esse ponto positivo no Ibarra, querendo esse atleta por agora, né? O Ibarra hoje mostra mais capacidade ofensiva do que Romero aos 25 anos, mas ainda precisa evoluir bastante. Obviamente, baixa bem para começar os jogos, chega bem à frente e tem bom passe curto e bom passe longo. Vem evoluindo bastante durante as temporadas. E tá aí, alguns detalhes que envolvem o Ibarra, né? Então, um jogador de bom passe, passe curto e passe longo, um tomador de bola, um recuperador de bola, né? Ali quando precisa, tem boa visão, né? Na sua marcação, defendendo ali a área, né? Principalmente como cabeça de área, o primeiro volante, tem essa intensidade ali, é bom. Na intensidade também de você ligar uma jogada ali, tanto na saída de defesa até a entrada da área, né? Não é um quebrador de linhas, né? Mesmo que ele tenha bom passe, mas ele não é aquele quebrador de linha, aquele X que parte pro X1, não é a característica dele. Mas é um jogador muito intenso, né? É um jogador que joga numa alta voltagem. Então vamos ver o que vai virar. Gregore, Sousa ou Ibarra? Você também vai opinar. Vai deixar aqui embaixo a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá.
E galera, o Cruzeiro e Racing estão na fase final da troca de documentos para selar a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas. O atleta deve viajar para BH nesta semana ou na próxima para realizar exames médicos e a assinatura do vínculo por 3 temporadas e meia. São 3 anos e meio de contrato, a informação do Samuel Venâncio. Então tudo certo, né? O Cruzeiro já está na troca de documentos, está tudo andando muito bem e o jogador deve chegar nesta semana ou na próxima semana para fazer os exames médicos, a adaptação, a mudança, tudo que vai rolar para o jogador vir defender a camisa do Cabuloso, né? O novo reforço do Cruzeiro na tela para você. Você gostou? Você aprovou? Vai deixar o likezão se você gostou da contratação aí do Rojas, novo reforço do Cabuloso. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Clica no curtir, no hypar, comenta bastante, inscreva-se, aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Você vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição, produto chegando a 60% de desconto, não perde não, aproveita, ajuda aí. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição, certinho? Tamo junto, nos vemos no próximo conteúdo, um abraço, fique com Deus, fui!